O podcast Memória do Futuro é uma viagem pela história do desporto de Guimarães, uma viagem feita de memórias locais, histórias e protagonistas. O meu nome é Andreia Barradas e hoje converso com Amélia Ferreira. Amélia Ferreira, bem-vinda ao Memória do Futuro. Muito obrigada. Muito obrigada por ter aceito este convite. Eu é que tenho que agradecer a vocês e principalmente ao Amadeu Portilha pelo convite que me fez e por isso estou cá para passar a mensagem que vocês precisam e necessitam. É sempre bom, não é? Vir falar de alguma coisa que de certeza que deixou marcas. Muitas marcas. Inesquecíveis na sua vida. Sim, e é que verdade. continua a deixar, porque de alguma forma se mantém ligado ao desporto, como estávamos a falar no início da nossa conversa. A Amélia está cá justamente porque, ao falar da história do desporto de Guimarães, que é o que pretendemos com este podcast, vamos falando de várias modalidades, através de vários protagonistas. Sim. A Amélia é uma delas, inevitavelmente, porque acho que representa também, é uma das mulheres que no fundo surge, emancipa com o desporto através do voleibol, que também foi um pouco esse o papel que o voleibol teve na sociedade vimaranense, entre as mulheres, porque foi a primeira modalidade a ser jogada em pavilhão, em equipa, não é? Sim, com equipas femininas. Como é que a Amélia se sente por fazer parte dessa fase tão significativa para o desporto em Guimarães e para a sociedade, não é? Claro, eu acho super importante, e todos nós sabemos que o desporto é importante no crescimento de toda a gente. E a mim o voleibol fez-me crescer muito. Eu felizmente tive pessoas que me ensinaram muito. Eu comecei muito cedo a jogar voleibol, o pavilhão ficava perto de casa, os meus irmãos andavam envolvidos lá no handball e acabei por ir parar ao desporto, ao voleibol inclusive, com o professor Mesquita, em que me ensinou muito, em que para além da técnica desportiva, também cresci muito como mulher e como pessoa e deu-me muito, o desporto deu-me muito e continua a dar. Como é que nos consegue traçar o perfil do professor Mesquita, que é alguém tão acarinhado, muito, tão importante na modalidade em Guimarães, também já aqui esteve connosco, inclusive. Sim, eu vi também. O professor Mesquita é uma pessoa muito importante para mim. Foi com ele que eu comecei. Na altura era ele e o Sr. Batista, que infelizmente já não está cá entre nós, que andavam sempre os dois juntos, aquilo era Roque e a amiga, e é verdade. E o professor Mesquita foi uma pessoa muito importante, em que me fez crescer muito como pessoa, em que me ensinou muita coisa. Eu hoje sou treinadora e se calhar agradeço muito ao professor Mesquita. Inspirou-se nele, talvez, exatamente, da forma como o via atuar com para mim ele é uma referência. E acho que para mim e para todas nós que estivemos e que passámos por ele e que vivemos muitos momentos, bons, maus, chorámos muito, rimos muito, mas foi muito importante no meu crescimento e o desporto é o que faz crescer, faz responsabilizar-nos por muita coisa e pronto, e é importante a gente participar neste tipo de desporto e seja ele qual for. Claro. Para quem não vivia naquela época, como é que a Amélia, sendo uma dessas protagonistas, volta à palavra, consegue transmitir para quem nos estiver a ouvir como é que de facto, o simples facto, aliás, de poderem treinar voleibol ajudou vocês, mulheres, não só ganharem um papel na sociedade que não era tão ditado pelas ordens que recebiam em casa e pelo pouco que podiam fazer fora de casa. Como é que nos consegues descrever, percebe, o que era o retrato e o que depois se tornou, talvez o seu dia-a-dia enquanto jovem e adolescente, graças a essa modalidade, Sem dúvida nenhuma. A gente vivia para estudar e para o voleibol, não é? O voleibol a gente estava sempre mortinha por ir treinar e pronto, e representam muito. Estamos aqui assim a entalar porque o voleibol deu-me muita coisa a mim.
muita coisa. Hoje em dia, penso que nós naquela altura não tínhamos nada, não é? Era a escola e era o voleibol. Havia poucas distrações. Não havia telemóveis, não sei o quê. Então a gente queria ir treinar, era ir jogar, era ir... Pronto, e estávamos sempre juntas e... Hoje ganhavam uma equipa, era uma grupo equipa, de amigas, exatamente, era uma equipa, pronto, isso acaba por me tocar, claro. Porque, pronto, foi muito bom nessa altura. Pois, foi graças ao desporto, descobriu outras coisas no fundo também, exatamente, não é? Exatamente. Conquistei muitos amigos, muitas amigas. Se eu ficasse em casa, provavelmente eu não conhecia metade das pessoas que conheço hoje. E se calhar era o motivo pelos quais também o qual os pais dariam um bocadinho de liberdade nesses horários, era por saber que iam. Exatamente, eu nesse aspecto, a nível desporto. Dos meus pais, pronto, como os meus irmãos também andavam sempre no desporto, para mim foi fácil eu entrar no mundo do desporto e aí os meus pais também entenderam. E pronto, e nessa altura não havia carros do pai, da mãe, a gente tem que ir de autocarros, embora ele vivia, mas às vezes treinava-nos no liceu. E era com o professor Mosquita que a gente ia para os treinos e vinha para os treinos e pronto. E nós sempre, o que nós queríamos era treinar, era conviver, era ir para os jogos. Se a gente ganhava, aquilo era uma festa, não é? Se a gente perdia, era um choro. Hoje em dia isso não acontece muito. Vivia-se o desporto de outra forma, também o desporto tinha importância de facto na vossa vida pessoal, privada e na construção de caráter. Era a vossa alternativa. Era alternativa, exatamente, exatamente. Era a nossa alternativa da vossa vida. Exatamente. Claro que sim. O Fermentões é fundado em 1977 e a Amélia começa a praticar em 78, certo? Exatamente. Ou seja, é das primeiras atletas do clube. Basicamente. Como é que se iniciou essa ligação a Fermentões? Eu vivo em Fermentões. Portanto, ao lado do pavilhão, por isso foi fácil. Na altura só existia o handball, também começou mais ou menos nessa altura. Entretanto o professor Mosquita treinava a Xavi, aquilo acabou e eles foram parar, foram ter a Fermentões e foi onde tudo começou. Criámos ali um grupo, uma equipa de miúdas dali, também algumas que vieram de fora, e aquilo foi evoluindo e fomos. Essa mesma equipa foi a equipa que acompanhou o percurso da Amélia no Fermentões ao longo dos anos? Ou o grupo não, depois tive vários grupos que entretanto o Vitória acabou com a modalidade de voleibol e foram todas para o Fermentões. O Fermentões recebeu-as de braços abertos, na época acho que não podíamos acabar com uma equipa que era tão boa do Vitória, e que muitas tinham ido para lá com a escolinha de Fermentões, digamos assim, não é? Exatamente. Na altura, como treinador, foi o João Paredes. Nessa altura já não era o professor Mosquita, era o João Paredes, que era adjunto do professor Luís Lucas, no Vitória, e quem assumiu foi o João, que também, infelizmente, também já não está cá entre nós, com muita saudade, em que também aprendi muito com ele, e eu nessa altura fui treinadora adjunta dele, e também jogava na equipa sénior. Sim, tenho aqui, mais à frente vamos falar disso. Mas para quem não conhece, o clube surge em 77, a Amélia logo em 78 começa a treinar. Que condições físicas vocês tinham em Fermentões naquela época para treinar? Os possíveis. Onde é que treinavam? Já havia um pavilhão? Não havia? Tínhamos o pavilhão de Fermentões, que hoje ainda é o mesmo. Okay. É o mesmo. Como havia handball, às vezes íamos treinar ao liceu, como já tinha referido. Sim, porque estas modalidades, as primeiras demonstrações começam todas no liceu. Exatamente. Íamos treinar ao liceu e pronto, e foi onde tudo começou, foi ali no Fermentões, foi as condições já haviam, físicas, pronto, exatamente, pronto, e depois havia humanas também havia, né? Sim, muita camaradagem, não é? Por todos os testemunhos que aqui passam, eu percebo isso. Tínhamos as bolas que era o essencial, depois íamos adaptando a parte física, os treinadores iam adaptando, levávamos algumas coças com o professor Mosquita, é verdade, mas ele faz exigente, parte. Mas também bom coração. Sim, será? Exigente, mas bom coração, sem dúvida nenhuma. E quando é assim, consegue-se ter uma equipa na mão, não é? Digamos assim. Exatamente. Hoje o Fermentões tem também uma componente social de grande impacto na comunidade. É conhecido, se calhar hoje em dia até mais por isso do que no seu tempo, que foi mais importante ao nível do desporto, ou não?
Consegue-nos transmitir a importância que teve para a comunidade surgir este clube no final dos anos 70 em Fermentões? Acho que a freguesia ganhou muito com isso. Naquela altura não havia nada, né? Aquilo onde é o pavilhão era um monte, basicamente, né? Eu lembro de brincar no meio do monte e pronto. E depois quando surgiu a Casa do Povo, em que hoje tem creche, é uma instituição grande, né? É uma EPSS. E foi importante porque o desporto levou lá muita gente também, não é? Nós acabámos por ser conhecidos por vários sítios e fermentões, isso também é importante, não é? Levar a freguesia claro. a outros cantos. E eu acho que Fermentões só ganhou com isso, não é? Porque nós não tínhamos nada e a partir do momento em que tivemos ali um pavilhão em que tínhamos o handball, tínhamos o vôlei, era um grupo sempre de amigos que se juntavam ali, depois era engraçado porque a gente treinava de um lado e o handball do outro, aquilo tinha uma cortina, vamos brincar agora um bocadinho, tinha uma cortina e a gente jogava de calções, não é? E eu lembro-me que eles se metiam debaixo das cortinas. Já me contaram aqui. Pronto. Que aliás, os jogos de voleibol, as bancadas eram muito cheias para ver as meninas, exatamente, exatamente. Eu lembro que ali a gente treinava e eles, ou as bolas de handball passavam sempre para o nosso lado para eles terem a oportunidade. E vocês sentiam isso durante os jogos? Que as pessoas estavam ali também para vos observar? Ou acabava por funcionar mais como apoio? Não, era. Quer dizer, eu sempre levei para aí que era mais com apoio, não é? Depois a gente agora é que vai ouvindo assim umas coisas e pronto, e alguns iam lá mesmo só para nos ver de calções. Então ajudava e em campo, acabava por não incomodar, na verdade. Não, nem a gente ligava muito à bancada, o que queríamos era jogar claro. e pronto, e ganhar, que era o que toda a gente quer, porque ninguém gosta de perder. Mas falava-me da importância da componente do desporto e que hoje em dia é mais conhecida até a nível social em Fermentões. Sim. Nós neste momento, e como sabe, temos bairros sociais em Fermentões e mesmo a nível de handball, penso que podemos falar um bocadinho também. Nós temos miúdos com problemas e esses miúdos, já tivemos lá miúdos da etnia cigana, já acolhemos muitos miúdos com problemas e estamos lá não só para treinar, que era o que também nesta altura o professor Mesquita fazia connosco, não estava lá só para treinar, mas também para nos ajudar, não é? Muitas vezes a gente precisava de falar, que se calhar falámos mais depressa com um treinador que propriamente com o pai ou com a mãe, que não sei o quê, e que era importante, não é? Nós sabíamos que tínhamos ali uma pessoa em que confiava-nos e em que nos ajudava naquilo que fosse preciso. Claro, não é? Muitos valores, passou-nos valores e pronto, e nessa altura apareceram muitas miúdas e formámos ali várias equipas, não é? Iam umas, iam crescendo, iam surgindo e pronto, iam surgindo várias equipas, mas para a comunidade foi importante. Claro, ainda no final dos anos 70, também início dos anos 80, que outras modalidades se praticavam nesse pavilhão, além do voleibol e do handball, que já nos falou? Basicamente era voleibol e handball. Era? O Fermentões chegou a ter o atletismo. Sim. Que os gêmeos Castros começaram no Fermentões, mas modalidades era o handball e o voleibol. Foram as modalidades que ainda hoje continuam, menos o voleibol, pronto, que o voleibol entretanto também acabou, porque depois começa a ter o problema de não haver espaço para as equipas treinarem todos, não é? E como o handball tem mais pessoas a praticar, exato, e foi quando o handball começou, e como a Vitória também tinha voleibol, só optámos por acabar, mas depois mais tarde e eu depois deixo de jogar, começo a treinar e então passaram muitas miúdas por mim. Eu hoje sinto-me uma felizarda porque já conheço filhas de atletas que já jogam, minhas que já jogam, não é? E sinto sempre o carinho delas quando me veem e isso para mim é muito importante. Eu sempre tive uma preocupação em não ser só treinadora, em chegar ali e atrás, mas sim sentir, e muitas vezes eu sentia que algumas chegavam com problemas em casa, na escola,
e às vezes preferia faltar a um treino ou preferia ela estar a treinar e deslocar-me para o balneário e falar com essa miúda e ajudá-la e a tentá-la. Não é? Exatamente. Ouvir, às vezes ouvir faz toda a diferença. Exatamente, nem que fosse só ouvir, aconselhar e não sei o quê, e isso para mim marcou-me imenso. Porque também foi assim que a Amélia aprendeu, não exatamente, é? Exatamente. Foi isso que me foi passado e eu continuei e sentia que muitas miúdas às vezes em casa não tinham a abertura para falar com os pais, ou tinham medo, ou eram sempre controladas, e eu tentei sempre o outro lado, ver como o pai é sempre mais exigente e não sei o quê, pronto, dá-lhe o outro lado, o ombro amigo, que se calhar para mim era mais fácil, não era? E foi sempre importante este crescimento das miúdas, assim, não só o voleibol, mas juntando as duas coisas, acho que já conseguimos traçar aqui um bocadinho do seu perfil, pode ser uma treinadora, sobretudo. Falando um pouquinho da Amélia e de alguns momentos significativos ao longo da sua carreira desportiva. Vamos voltar um bocadinho atrás no tempo, Sim. Outra vez. Na década de 80 faz parte da equipa que leva o clube para a primeira divisão nacional, Sim. certo? O Fermentões. Isto foi em que ano? Ainda se recorda? Na altura com o professor Luís Lucas. Luís Lucas. Não, quem conseguiu levá-la à primeira divisão foi o João. Nós fomos campeões da segunda divisão, que estávamos com o João. Entretanto, o João também teve, por motivos profissionais, teve que deixar. E foram buscar o professor Luís Lucas e teve Isto lá. era um grande título, sobretudo porque na altura, para se competir, sim, era difícil as deslocações, porque as distâncias eram outras, não é? Sim. Na altura as estradas não eram as mesmas. Não tem nada a ver. Na altura foram da primeira divisão, foram buscar duas brasileiras, tiveram lá um ano ou dois. Em Fermentões? Sim. E fez diferença na equipa? Acha que foi esse também um dos motivos que ajudou a equipa? Sim, isto já na primeira divisão. Quando passámos para a primeira, sim. A vitória à primeira, sim, claro. Sim. Nós na segunda era uma equipa muito unida. Trabalhámos muito e conseguimos o objetivo, que era nessa altura fomos eu como treinadora adjunta de João, ganhámos em juvenis e em júniores e jogava nas séniores, e nessa altura eu lembro-me que fomos fazer um jogo ao Castelo da Maia, que era a fase final de juvenis, salvo erro, aos júniores, não. E de manhã e à tarde tínhamos o jogo para passar para a primeira divisão. E foi muito engraçado porque nós na Maia estávamos a perder 2-0 com uma equipa de Lisboa e acabávamos por ganhar o título ganhando 3-2. E à tarde exatamente igual. Foi mesmo dar uma reviravolta. Foi um dia em cheio, foi um dia que marcou, claro. Um dia que marcou, um dia importante para o clube também, claro que sim. E desse dia tão importante e todo o trabalho que se fez na época para chegar a esse dia com essa performance, não é? Com essa união que nos falou, bem característica das meninas do Fermentões. Que legado ficou para o clube depois dessa vitória tão importante? Alguma coisa se perdeu? Ou isso resultou mesmo numa força maior para o clube? É assim, resultou durante depois os próximos 2 anos, estivemos ali na primeira divisão, primeiro ano, resultou. Claro que depois em termos económicos é impensável, o clube, aquilo é uma EPSS, o clube não podia estar, né, e acaba por acabar as séniores no Fermentões e acaba por acabar o clube. Pronto, mas foi importante, ficou a marca no clube, não é? Ficou. E acho que foi importante, é sempre importante estes títulos, para recordar principalmente e vivê-los, e foram momentos de muitas emoções, de muita alegria, de muito choro, de muito trabalho, e pronto, mas também sem trabalho não se consegue nada. Como é que se dá a sua mudança para o Vitória Sport Clube, sendo a Amélia uma pessoa tão ligada ao Fermentões? Olha, na altura... Tenho essa curiosidade. Na altura estava... entretanto acabou as miúdas de Vitória acabaram por ir embora, acabou a primeira divisão, não é? E aquilo descambou um bocadinho. E eu não podia deixar morrer o Fermentões, que é o meu clube, é a minha segunda casa, ainda hoje trabalho no Fermentões.
E então consegui fazer uma equipa, assim, não, eu vou às escolas e vou tentar reunir uma série de miúdas e fui ali, lembro de ir ali a Creixo Mil e na mesma hora apareceram para aí 20 miúdas e eu fui lá num dia de manhã e olha, aparece lá em Fermentões e tal, e elas no dia seguinte eu tinha lá para aí 20 miúdas para treinar, sério. E pronto, treinámos essa equipa, depois essa equipa foi aparecendo outras miúdas, até que houve uma altura que o clube começou a dizer que não tinham espaço para o voleibol e não sei o quê, mas acabámos por fazer uma proposta ao Vitória, quer dizer, o Vitória também precisava de miúdas. Nós tínhamos ali um núcleo que era o infantário e isso, tínhamos ali as escolas, para nós era fácil juntar miúdas e trabalhá-las na formação. E então fizemos uma parceria com o Vitória, em que nós treinávamos no Fermentões e treinávamos no Vitória. Por isso, era aqui um grupo de trabalho em que eram os dois clubes, basicamente, e foi giro. Consegui ser campeã nacional. Mesmo. Consegui ser campeã nacional com muito esforço, com muito trabalho e um grupo fantástico. E esteve também nas competições europeias pela seleção nacional, por exemplo, também durante o tempo do Vitória? Sim, estivemos lá. Pronto, eu estive sempre mais ligada à formação. Para mim dá muito mais gozo. Nunca quis ir para séniores, nem para júniores, fui até juvenis. Porque a mim dá-me muito gozo pegar num miúdo que não sabe o que é uma bola de voleibol e ao fim de X tempo eu já o vejo a jogar e isso a mim realiza-me. Não é? Ver a evolução do atleta que olha, chegou aqui não sabia o que era um voleibol ou o que é, e passado uns anos já... A Amélia fala com tanto carinho dessa sua fase enquanto formadora e pouco fala da sua fase enquanto jogadora. E a verdade... Não, também marcaram muito, mas eu vivi muito mais... Viveu mais o papel, não é? Dá para perceber isso? Muito mais porque, lá está, porque eu não era só treinadora, eu fazia um bocadinho de tudo, de mãe, de amiga, e esse papel para mim foi muito importante. Foi muito importante. Eu sei que muitas miúdas hoje... sinto que os ajudei em algum aspecto, em algum sentido, e em também elas evoluírem. Eu sei que elas hoje às vezes agradecem-me e ficam. E eu só tenho a agradecer, eu é que eu tenho a agradecer, que para mim eu sinto-me realizada naquilo que fiz. E o voleibol a mim deu-me muito, deu-me amigos, deu-me muita coisa, e eu só tenho a agradecer o ter estado no voleibol, aquilo que eu passei pelo voleibol, tanto como atleta, como treinadora, como atleta foi ótimo. Pronto, cheguei a jogar na Coelho Lima também com o professor Rubina. Quais são hoje em dia, quando olha para trás, quais foram, enquanto atleta, os momentos mais altos da sua carreira? Sem dúvida, quando fomos campeãs nacionais, não é? Trabalhámos muito e sem dúvida que é uma sensação única, não é? A gente sentir que no fim do trabalho que a gente teve fomos compensadas com aquilo, não é? Que tanta gente trabalha e nunca consegue, e nós conseguimos esses títulos. Para nós foi muito bom, não é? Não foi fácil, as equipas eram muito equilibradas, eram jogos sempre muito, muito equilibrados, com equipas de Boa Vista, de equipas do Porto, claro que nessa altura, o ser campeã nacional nessa altura foi muito bom. Boa Vista e o Porto poderiam ser assim as equipas que nos seus tempos enquanto jogadora 70 e 80 se destacavam a nível nacional. Quem eram as outras equipas que era Boa Vista, o Leixões, tínhamos o Castelo da Maia, tínhamos o Gueifães, pronto, havia ali muitas equipas. Boa Vista, não sei se já falei. Sim. Eram assim aquelas que mais... Sim. Não eram exatamente, não eram equipas fáceis, eram equipas, era tudo muito. Depois tínhamos equipas de Lisboa, lembro daquela que fomos campeãs em juvenis, era uma equipa de Lisboa, a Filipe Alencastro.
pronto, também eram grandes equipas, e pronto, e claro que ser campeã nacional nessa altura foi muito bom. Nestas conversas em que falamos de algumas décadas atrás, também é interessante, porque algumas das pessoas não podem estar aqui, recordar alguns nomes. Por exemplo, enquanto treinadora no Fermentões, quando os juvenis ganham o título nacional, e eu sei que vamos aqui fazer um exercício de memória longo, mas que nomes, por exemplo, importam falar nessa época? Quem é que foi fundamental para que isso acontecesse, tanto em termos de jogadoras como equipa técnica? Olha, na altura era o João que estava, e depois estava eu como adjunto. Estava o C. Monteiro, que também já não está cá, que era diretor da equipa. Estava o António Ferreira, que também fazia parte diretora, que são peças fundamentais para a gente conseguir fazer alguma coisa, não é? São aqueles que estão assim um bocadinho de lado, mas que são importantes. Pronto, e depois como atletas tínhamos a Graciete, não sei se conhece, tínhamos uma Sónia Correia, tínhamos uma Sónia Costa. Alguma delas se destacou assim, sim, a Graciete, a nível nacional? Sim, a Graciete esteve na seleção várias vezes, okay. A Sónia Correia também. Sim, basicamente acho que eram essas duas que se destacaram. Como é que se chegava à seleção numa altura dessas em que Fermentões era uma freguesia tão escondida? Quase que ninguém conhecia. Eu lembro das vezes a gente ia jogar, ia jogar e dizia: Fermentões, o que é isso? É uma fábrica de fermento? Ok. É assim, o Fermentões cresceu e elas chegaram com muito trabalho, com muita dedicação, e pronto, a gente ia fazer os jogos fora e estavam lá os selecionadores e viam, e facilmente elas chegaram lá. Claro. Facilmente. Não era nada tão diferente como hoje acontecia. O que é certo é que vocês tinham que jogar muito para conseguir estar perto dessas equipas onde iam estar os treinadores que vos estavam a observar. A sua mudança para o Vitória em 2005, certo? Sim. Como é que acontece esta mudança para o Vitória? Porque ainda por cima o Vitória depois tem ali uma fase em que o voleibol feminino sofreu uma pausa, não é? De bastantes anos, na realidade. Sim, mas foi mais a equipa sénior. Ok. Pronto, a formação, na altura fui para lá e aquilo era tipo uma família. Eu lembro que hoje não acontece isso. Mas vai para o Vitória, a sua primeira ida para o Vitória logo como treinadora, não como jogadora. Como certo? treinadora, não. Como jogadora, eu na altura que jogava, em que o Fermentões acabou, eu tive o convite para ir para o Vitória. Como jogadora ainda. Sim, só que os meus irmãos, como eram de Fermentões e muito ligados ao Fermentões, nunca, prontos, não. Foi quando eu comecei a ser treinador e então optei por essa carreira. Já havia aí, na altura. Exatamente. No Vitória, quando eu vou para o Vitória. Foi quando podia realmente escolher, não é? Porque já ia como treinadora e não depois já era comigo, já era comigo, exatamente. Já era comigo e aquilo foi muito bom porque encontramos lá boa gente. E depois é engraçado que hoje não acontece isso porque há muitos séniores, há séniores de handebol, há séniores de voleibol, há séniores de basquete, pronto. E na altura as modalidades treinavam no pavilhão. Eu lembro que nós treinávamos 4 equipas de formação ao mesmo tempo. Havia uma ligação muito grande com os treinadores, como com as equipas séniores. Eu lembro que a gente, antes de nós, da formação, treinavam os séniores, que na altura era o Queiroga que estava aí, o Marco Queiroga, que ainda há pouco tempo também já passou por aqui. Pois, pronto. E eles treinavam antes e era engraçado que os miúdos iam mais cedo para o treino, até para assistir ao treino dos séniores e não sei o quê. Depois os séniores acabavam e ficavam um bocadinho ali com os miúdos, entretanto nós treinávamos, os treinadores andavam ali, às vezes faziam os jogos, e foi uma época muito interessante, muito importante, Cresceu muito profissionalmente, porque deve ter sido um contraste enorme sair do Fermentões para um clube como o Vitória, que tinha essa estrutura. São realidades totalmente diferentes. Um nome reconhecido em Guimarães totalmente e a nível nacional. Sentia-se essa diferença quando se chegava fora de casa? Que eu não senti muita Vitória diferença. Tinha um peso maior que o Fermentões? Sim, isso sem dúvida é o Vitória, não é? E não há volta a dar. E realidades totalmente diferentes do Fermentões, não é? Enquanto que nós ali tínhamos miúdas, prontos, com problemas ou com isso, ali no Vitória, digamos que eram filhas da mamá, do papá, de altos carrões, pronto, já era tão perto, não é? E com realidades totalmente diferentes.
para além do voleibol, do jogo, das miúdas, eu também tive a sorte de, em relação aos pais, ter uma relação sempre forte em todas as equipas. Eu consegui isso. Não teve sorte, é mérito. Não, não, porque eu sei que há muito. Criar essa afinidade. Não, mas eu posso dizer que todas as equipas que passaram por mim, eu tenho uma relação ainda hoje com os pais dessas miúdas. Sempre foram pessoas impecáveis. Os pais têm um papel muito fundamental. Fundamental. Embora eu acho que. Mas às hoje, vezes não falamos disso o suficiente. Eu acho naquela época, sobretudo. Sim. Porque era preciso ajuda, as boleias, o dinheiro. E era importante, era preciso os torneios. Dar o lanche à filha e a colegas, se fosse preciso. Era preciso torneios, eles faziam 30 por uma linha para se conseguir dinheiro. Eles atrapalham um bocadinho. Pareceu-me isso. Hoje em dia é mais difícil ser treinador. Porque os pais que me desculpem, os pais de agora, mas metem-se muito no trabalho dos treinadores. E isso não ajuda nada. Claro. Não ajuda nada. E eu tive sempre a sorte de o papel do pai, sim, quando a gente precisava eles estavam lá, mas em termos de treinos e de jogos, isso foram sempre impecáveis. Até hoje agradeço, e às vezes falam com colegas que tiveram problemas, que assim, olha, eu nunca tive problemas, foi sempre tranquilo, sempre que eu precisava deles, eles estavam lá, naquilo que eu precisava, nunca se meteram. Hoje em dia isso é muito complicado. Eu imagino. Uma muito mulher complicado. Tão jovem a chegar ao Vitória Sport Clube, um clube com este peso que tem para Guimarães o nome, não é? O que significa para os guimaranenses. Quais foram, assim, as maiores dificuldades que primeiramente se defrontou ao entrar no clube? É assim, eu quando fui eu já conhecia a maior parte na altura estava lá o Aníbal, e eu acompanhei muito o voleibol, o masculino, e isso acompanhava-nos muito. E eu quando fui já estava muito ligada ao clube, porque eu ia ver os jogos, conhecia gente que estava envolvida na equipa sénior, pronto. E não foi difícil a minha entrada lá, sempre fui apoiada, sempre fui acarinhada, por isso não foi difícil, foi um processo tranquilo. E os momentos altos enquanto treinadora no Vitória? Foi muito bom. Há vários para nos contar? Foi muito bom. Então, fui várias vezes campeã regional. Verdade. Fui campeã nacional, e nesse ano nós nunca tínhamos vencido ao Esmoriz. E vamos a uma fase intermédia, porque antes existia a fase intermédia, que era antes da fase final, juntavam as equipas e depois saíam duas equipas para a fase, saía uma equipa para a fase final. E nós nesse ano nunca ganhámos aos Esmoriz, era raramente, nesse ano nunca ganhámos, então sim, e a fase intermédia foi no Esmoriz, e assim, pronto, está bonito, vamos aos Esmoriz, vamos 3 e vimos embora. Não, foi muito engraçado que a gente sai daqui, tínhamos jogo uma sexta-feira ao final do dia, e vamos daqui, chegámos ali ao Porto, uma confusão de carros, e assim, como é que é agora? Íamos em duas carrinhas, elas nem equipadas estavam, já íamos atrasadas. O que é que fazíamos? Toca a passar de um lado para o outro os cestos das roupas, elas a equipar-se dentro da carrinha, na própria carrinha, e chegámos aos Esmoriz e ganhámos 3-0. Isso foi um dia que não dá para esquecer. Pronto, depois na semana a seguir foi a fase final, em que vamos à final também com os Esmoriz, embora os Esmoriz já não tinha hipótese de ganhar, tínhamos que nos ganhar 3-0 e não conseguiram. Foi muito picadinho, foi ali durinho até ao fim, mas foi muito bom. Com muito trabalho, com muita dedicação, com muita paixão, com tudo. Apesar de já não estar ligado ao Vitória Sport Clube enquanto treinador, e não estar ligado ao voleibol, ficam muitos momentos altos. Muitos. Bem sei que hoje em dia, e disse-me antes mesmo das câmaras se ligarem, que está ligada ao handball. Sim. Foi uma grande mudança. Sim. Mas antes de falarmos um pouco disso, até para percebermos um pouco o contexto atual do voleibol, esta modalidade que, como começámos no início da nossa conversa, sobretudo no feminino, teve tanta importância em Guimarães, se manifestou muito ao nível do desporto corporativo, o que também foi importante para estas mulheres com outra idade poderem ter essa liberdade de quebrar preconceitos que existiam muito nessa época. Entretanto, um dos clubes que tinha a capacidade de dar maior visibilidade ao voleibol, como o Vitória,
termina com o voleibol, entretanto já voltou, mas foram muitos anos em que esteve parado totalmente. E hoje em dia, pela sua experiência, a Amélia, que tem uma história rica no voleibol, não só por ser das primeiras jogadoras do Fermentões, mas por todo o trabalho que fez enquanto treinadora, a nível regional, nacional, na seleção também. Como é que avalia o estado atual da modalidade em Guimarães? Está bem? O que é que falta? Olha, as diferenças daquilo que viu antes e do que vê agora. Era interessante ver esse retrato também feito por si. Eu vou-lhe ser sincera, eu não tenho acompanhado muito, como estou envolvida no handball, não tenho acompanhado muito a equipe. Acompanho, vejo sempre possível os jogos em casa, não vou muito ao pavilhão. É totalmente diferente, não é? Pronto, antes éramos todos portuguesinhas, era tudo se conhecia. Aqui vem sempre de gente de fora, sempre. Eu penso que eles ali pensam fazer. Profissionalizou-se mais, será mais, por isso? Sim, mais. Pronto, também tem que ser, todas as equipas o fazem e nós não podemos ficar atrás para podermos andar ali na linha da frente, tem que ser, não é? Também temos que apostar nisso. Gostava que a formação conseguissem. O Vitória tem muitas miúdas, felizmente, em nível de formação. Eu não estou lá, mas a nível de formação vou acompanhando, que eu também tive uma filha, aliás, as minhas filhas também foram treinadoras adjuntas, minhas treinadoras adjuntas, jogaram voleibol também, pronto, e perdi-me um bocado naquilo que ia dizer. Não, e estávamos a falar destas diferenças em como hoje em dia os clubes também têm bastantes atletas que vêm de outros países, justamente para reforçar as equipas, exato, não é? E se igualarem eu gostava, ao pois era isso que eu ia outras. dizer. Em termos de formação, gostava que as miúdas de formação conseguissem chegar ao topo. Que eu penso que neste momento não é o que está a acontecer, não é? Que houvesse uma aposta maior na formação em baixo, nos pequenatos, que é onde eu acho que os melhores treinadores devem estar. Okay. Porque é assim, se tu vais com defeitos já para juvenil ou isso, tu depois tens que fazer esse trabalho todo, não é? E acho que deveria haver aqui uma aposta grande nisso. Eu acho que neste momento Vitória, e se calhar não só Vitória, outros clubes, se calhar apostam mais na equipa sénior, porque vão buscar gente e não apostam na formação, que é o que devia dar, não é? E antes, quando se apostava na formação e com tantas jogadoras, algumas às vezes até de origem mais humildes, outras com mais posses financeiras, mas e conseguia-se. Todas de Guimarães e conseguia-se, não é? Exatamente. Por isso eu acho que gostava de ver essa aposta, trabalhar mais a formação, tentar levá-las a chegar ao topo. Chega sempre uma ou outra, não é? Não vou dizer que não, mas se calhar chega, mas acaba por não jogar, não é? Porque tem as estrangeiras, tem outras que vêm de fora, pronto, só. É o que é, claro. É o que é, não é? Mas gostava imenso que há tantas miúdas aí que bem trabalhadas, acho que chegavam longe. Ficou alguma desilusão para com o voleibol e é por isso que muda para o handball? Ou foi não. Foi um processo natural, foram muitos anos, eu depois também precisava de descansar. Eu já estava ligada ao handball, porque eu trabalho na Casa de Povo Fermentões, em que, também trabalhava já com handball, fazia as duas coisas. E foi um processo normal. Eu decidi, também é muito cansativo. Eu chegava a casa com 2 filhas, né? Só parava basicamente quase no final da gravidez, acabava por idade de treinos e não sei o quê, chegávamos sempre a casa e depois elas também jogaram sempre, chegava a casa às 11, andava para jantar às 2, às 3, não sei o quê, e foi um processo que já chega, estamos no limite, vamos parar aqui, deu-me muita coisa, mas pronto, durou enquanto foi bom. Sim, também bom. Tinha algumas obrigações, não é? Enquanto mãe, que exato. Se bem que depois as suas filhas também ganharam o gosto e acabaram por jogar. Também andaram, jogaram sempre. E hoje em dia no handball, onde que equipa treina? Eu não treino nenhuma equipa. Eu no handball estou como diretora desportiva. Eu faço a gestão ali das equipas, principalmente da formação, não é? Os séniores é mais o Vitória. Faço essa logística toda de treinos, não, de horários, de jogos, de torneios, tudo que é preciso, tirando a parte de treino, é comigo.
Sim, sabemos bem. Ou seja, a Amélia não gosta de estar parada mesmo. Houve uma fase que parou, mas não há como. Sim, parar. também cheguei, não referi, mas eu joguei no Colima, mas também queria referir aí que eu também estive no kart. Pois teve. Estive no kart, que na altura, foi numa altura que eu parei. E quem estava no kart era o João Paredes, estava com uma equipa. E ele, a meio da época, teve que sair por motivos profissionais e convidou-me para ir, para ir acabar a época lá com as miúdas. E também foi uma ligação muito grande, também foi muito giro. Pronto, lá está. O CAR é outra daquelas equipas que também significou, daqueles clubes que significou muito para Guimarães. Muitas modalidades também tiveram início lá, não é? A verdade é essa. É verdade. Porquê que acha que o desporto cresceu tanto em Guimarães? Ou por outra, se tornou uma das bandeiras em Guimarães? É verdade. Nós não nos podemos queixar disso, não é? Nós hoje estamos aqui a falar de voleibol, mas a verdade é essa. E como a Amélia surge numa época em que tanta coisa começa, porque os anos 60 e depois ali a partir de 2010 há muitas conquistas para Guimarães. E é engraçado também lhe perguntar assim, porquê que acha que esta bandeira vingou com esta força em Guimarães? Eu acho que nós sempre fomos um bocadinho do desporto aqui. Primeiro o handball, o basquete também o Vitória também tinha muitos miúdos, né? A Câmara acho que também teve um papel fundamental, assim como há tempo livre, né? Que sempre acabam por fazer algumas atividades em que a gente participava, em que chamavam muitos miúdos, ainda hoje fazem o de escolar, né? Isto parece que não, mas acaba por chamar muitos miúdos. Há as AEGs em que eles vão às escolas e trabalham nas escolas, né? Os clubes também tentam fazer parcerias com as escolas. Nós temos, por exemplo, e o Vitória também tem a nível de voleibol, e nós no handball também temos parcerias com as escolas, trabalhamos com as escolas para fazer captação de miúdos, né? E isto depois acaba por envolver o atleta, os pais, a comunidade e tudo um pouquinho. Sim, claro. O desporto é nas escolas, lá está. Há pouco a Amélia falava da questão da formação e de que era preciso apostar na formação, e este trabalho que as AEX e a Câmara, não é? Que faz de apostar no desporto das muito escolas, importante. Acho que deveriam essa sua vontade, não é? De ver o voleibol a ser trabalhado na base mesmo. É verdade. Em 2019 recebe a medalha de honra pela Associação de Voleibol de Braga. Isso foi uma grande surpresa. Foi mesmo uma surpresa. Completamente. Que eles fazem entrega de troféus e isso lá não... E eu lembro que o meu amigo Oscar, que foi treinador das minhas filhas em Famalicão, porque elas jogaram também em Famalicão, jogaram no Vitória, jogaram em Famalicão, e ele liga-me: vamos ver lá ali, na altura foi ali nos Bombeiros das Taipas, vamos ver a entrega de prémios ali. Está bem, vamos lá, Oscar. Também um grande amigo meu do voleibol, uma pessoa muito importante no voleibol feminino, e lá fomos, e de repente começam a passar umas fotos e assim, não acredito. E pronto, mas foi bom, foi muito bom. É sempre bom. Quando é uma surpresa é muito melhor, não é? Do que se tivessem avisado. Claro que depois fiquei assim, mas foi bom. Só tenho a agradecer. As memórias desse momento. Claro. Sim. Claro que tenho a agradecer se terem lembrado de mim. Falando um pouco da Amélia fora do voleibol, e volto a dizer que foi um prazer ter aqui um dos rostos que representa a primeira equipa de voleibol feminino do Fermentões, a sua passagem pelo CAR, que também já muito falámos aqui nesta mesa, até através de testemunhos de várias pessoas, não só de quem esteve realmente na origem. E a Amélia, como é que se vê fora do desporto? Enquanto mulher, não lhe perguntei da sua formação, por exemplo? Eu no desporto, pronto, eu sou monitora de educação física, trabalho na Casa de Povo de Fermentões, que é a minha segunda casa, e trabalho com miúdos de todas as idades, até ao 9º ano. Desculpe. Porque é engraçado perceber esta parte, porque a Amélia faz parte de uma época em que o desporto foi fundamental para a mulher se afirmar. Está muito ligada ao desporto, quer da sua formação, que acabei de lhe perguntar agora e que me respondeu, quer por tudo aquilo que fez e pelos clubes que passou.
Mas é engraçado também podermos dar aqui um pouco a conhecer a Amélia, não é? A sim, Amélia sim, fora sim. do desporto, porque não teve estes cargos enquanto treinadora e jogadora só como hobby, como Sim, muitas sim. pessoas acumulavam quase como segunda profissão, não é? Sim, Treinar. sim, sim, sim. Era também a consequência do seu trabalho, não é? Sim, completamente. O que é que o desporto fez pela Amélia, mulher, digamos que um bocadinho fora deste contexto do desporto? Como é que se poderia descrever? Fez tudo. O voleibol, o desporto, deu-me muita coisa. Deu-me, olha, confiança, deu-me muitas alegrias, ajudou-me na educação das minhas filhas, sem dúvida nenhuma. Temos regras e pronto, sem exageros, não é? E eu basicamente, eu vou-lhe dizer, a minha vida é o desporto. Eu ou é casa a voleibol, ou é casa a handball, casa de povo, e eu estou sempre envolvida no meio do desporto. E não sei viver sem isso. Não Como consigo. é que acha que as suas alunas com as quais se ligou também emocionalmente, não só pela parte técnica, vão recordar a Amélia? Quando já não tiverem consigo não, elas crescidas. eu não lhe dizia isso há um bocadinho. É engraçado que eu já não vejo, às vezes não vejo atletas minhas já há anos, não é? Porque elas acabam por. E de repente às vezes vem uma a correr para mim, oh Melinha, assim, isso para mim é gratificante, não é? É sinal que eu lhes passei alguma coisa, é sinal que eu lhes toquei em alguma coisa, não é? E para mim é super importante isso e pronto. E eu, ao desporto eu só tenho a agradecer e às vezes fico triste quando os pais dizem assim, ai, hoje não vai ao treino porque vai ficar castigado por isto. E eu fico doente, porque é assim, o miúdo enquanto que está na hora do treino, se está a estudar, ele não está a conseguir estudar porque está a pensar no treino e está-lhe a tirar ali uma coisa que ele tanto gosta, que ele tanto quer e que lhe dá disciplina e que dá 2 berros e que salta e que grita e está pronto se calhar para depois chegar a casa e estudar e trabalhar e não sei o quê. E acho que este aqui também se tem que. E hoje em dia acontece muitas vezes isso, ou porque falta, porque tem que estudar, ou eles têm tantas horas livres durante o dia, e esse treino vai-lhe fazer falta. Vai-lhe fazer falta não pela tática, não sei o quê, mas para estar ali com os amigos, para estar com o treinador, para se libertar um bocadinho do dia. Eu acho que é muito importante. E hoje em dia isso, os pais nesse aspecto... Eu não sabia se hoje ia conhecer a Amélia, antiga jogadora, que está ligada a tanta história no desporto em Guimarães, ou a treinadora, e já percebi que realmente é mais nesse papel que se revê, e dou-lhe os parabéns por isso. Sim, e que sem dúvida que claro. a Amélia é uma das protagonistas que nós conseguimos falar do voleibol feminino, porque nem sempre é fácil chegarmos a todas, sobretudo porque depois, para além de jogar, assumiu e bem este papel de treinadora, que mantém até hoje, dentro e fora da escola. É verdade. E por isso, sem dúvida, que era um testemunho importante. Mas antes de terminarmos, gostava de lhe fazer uma última pergunta. Guimarães, o que significa para si? Tudo. Guimarães é a minha cidade linda e pronto, e que me deu tudo e que me sinto bem, e é a minha freguesia, foi onde eu nasci, é uma cidade linda. Por isso, o que é que eu quero mais? O que é que não trocava por nada deste mundo para outro sítio e sinto-me muito bem em Guimarães. Obrigada, Amélia, pela sua presença. Obrigada. Shine.